Os Condenados da Terra, por Frantz Fanon. Capítulo 1, segunda parte. A violência no contexto internacional. Repetidas vezes, assinalamos nas páginas anteriores que, nas regiões subdesenvolvidas, o responsável político está sempre a chamar o seu povo ao combate. Combate contra o colonialismo, contra a miséria e o subdesenvolvimento, contra as tradições esterilizantes. O vocabulário que utiliza nas suas chamadas é um vocabulário de chefe de Estado-Maior, mobilização das massas, frente da agricultura, frente do analfabetismo, derrotas sofridas, vitórias conseguidas. A jovem nação independente evolui durante os primeiros anos numa atmosfera de campo de batalha. É que o dirigente político de um país subdesenvolvido mede com o espanto o caminho imenso que deve percorrer o seu país. Chama o povo e diz-lhe: é necessário apertarmos o cinturão e trabalhar. O país, tenazmente acometido de uma espécie de loucura criadora, lança-se em um esforço gigantesco e desproporcional. O programa não é somente passar adiante, mas alcançar as demais nações com os meios possíveis. Se os povos europeus, pensa-se, chegaram a esta fase de desenvolvimento, foi devido aos seus próprios esforços. Provemos isto, pois, ao mundo e a nós mesmos, que somos capazes das mesmas realizações. Esta maneira de colocar o problema da evolução dos países subdesenvolvidos não nos parece justa nem razoável. Os europeus fizeram a sua unidade nacional no momento em que as burguesias nacionais haviam concentrado em suas mãos a maioria das riquezas. Comerciantes e artesãos, intelectuais e banqueiros monopolizavam no marco nacional as finanças, o comércio e as ciências. A burguesia representava a classe mais dinâmica, a mais próspera. O seu acesso ao poder permitia-lhe lançar-se em operações decisivas, industrialização, desenvolvimento das comunicações e muito depressa procurar mercados no ultramar. Na Europa, com exceção de certos matizes, a Inglaterra, por exemplo, atingiu um certo avanço, os diferentes estados, no momento em que se realizava sua unidade nacional, conheciam uma situação econômica mais ou menos uniforme. Na verdade, nenhuma nação, pelas características do seu desenvolvimento e da sua evolução, insultava as outras. Atualmente, a independência nacional, a formação nacional nas regiões subdesenvolvidas, reveste aspectos totalmente novos. Nessas regiões, com exceção de algumas realizações espetaculares, os diferentes países apresentam a mesma falta de infraestrutura. As massas lutam contra a mesma miséria, debatem-se com os mesmos gestos e desenham com seus estômagos reduzidos o que poderia chamar-se a geografia da fome. Mundo subdesenvolvido, mundo de miséria e inumano. Mas também um mundo sem médicos, sem engenheiros, sem funcionários. Frente a esse mundo, as nações europeias chafurdam na opulência mais ostentosa. Essa opulência europeia é literalmente escandalosa porque foi construída sob as costas dos escravos. Alimentou-se do sangue dos escravos, vem diretamente do solo e do subsolo desse mundo subdesenvolvido. O bem-estar e o progresso da Europa foram construídos com o suor e os cadáveres dos negros, dos árabes, dos índios e dos amarelos. Isso nós decidimos não esquecer. Quando um país colonialista, incomodado pelas reivindicações de independência da sua colônia, proclama aos dirigentes colonialistas: se querem independência, tomem-na e voltem à Idade Média. O povo recém-independente propende a aceitar e a recolher o desafio. E, efetivamente, o colonialismo retira os seus capitais e os seus técnicos e coloca ao novo Estado um mecanismo de pressão econômica. A apoteose da independência transforma-se em maldição da independência. A potência colonial afirma claramente: se querem independência, tomem-na e rebentem.
Os dirigentes nacionalistas não têm outro recurso senão acudir ao seu povo e pedir-lhe um enorme esforço. A esses homens esfomeados, exige-lhes um regime de austeridade. A esses músculos atrofiados, pede-se-lhes um trabalho desproporcionado. Um regime autárquico institui-se e cada Estado, com os miseráveis meios de que dispõe, trata de responder à imensa fome nacional, à grande miséria nacional. Assistimos à mobilização de um povo que se esfalfa e se esgota perante uma Europa farta e desdenhosa. Outros países do terceiro mundo recusam essa prova e aceitam as condições da antiga potência tutelar. Utilizando a sua posição estratégica, posição que lhes outorga um privilégio na luta dos blocos, esses países assinam acordos, comprometem-se. O antigo país dominado transforma-se em país economicamente dependente. A ex-potência colonial, que manteve intacto e reforçou mesmo circuitos comerciais de tipo colonialista, aceita alimentar mediante pequenas injeções o desejo da nação independente. Então, compreende como o acesso à independência dos países coloniais coloca o mundo frente a um problema importante. A libertação nacional dos países colonizados revela e toma mais insuportável a sua situação real. A confrontação fundamental, que parecia ser a do colonialismo e anticolonialismo, isso é, capitalismo e socialismo, perde a sua importância. O que conta agora, o problema que fecha o horizonte, é a necessidade de uma redistribuição das riquezas. A humanidade, sob pena de se ver sacudida, deve responder a este problema. Geralmente, pensou-se que havia chegado a hora, para o mundo e principalmente para o terceiro mundo, de escolher entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Os países subdesenvolvidos, que utilizam a competição feroz existente entre os dois sistemas para assegurar o triunfo da sua luta de libertação nacional, devem recusar-se, sem dúvida, a participar nessa competição. O terceiro mundo não deve contentar-se em definir a sua posição perante valores prévios. Os países subdesenvolvidos, pelo contrário, devem esforçar-se por descobrir valores próprios, métodos e um estilo específico. O problema real perante o qual nos encontramos não é da opção entre socialismo e capitalismo, tal como foi definida por homens de continentes e épocas diferentes. Sabemos, de fato, que o regime capitalista não pode, como modo de vida, permitir-nos realizar a nossa tarefa nacional e universal. A exploração capitalista, os trusts e monopólio são os inimigos dos países subdesenvolvidos. Por outro lado, a escolha de um regime dirigido à totalidade do povo, baseado no princípio de que o homem é o bem mais precioso, permite-nos ir mais rápido e harmoniosamente impossibilitar, assim, essa caricatura de sociedade onde uns tantos possuem todos os poderes econômicos e políticos, sujeitando a totalidade nacional. Mas, para que este regime possa funcionar de forma válida, para que possamos a todo momento respeitar os princípios em que nos inspiramos, é necessário algo mais do que um investimento humano. Certos países subdesenvolvidos fazem um esforço colossal nessa direção. Homens e mulheres, jovens e velhos, entregam-se com entusiasmo a um verdadeiro trabalho forçado e proclamam-se escravos da nação. A sua própria vontade, o desprezo de toda preocupação que não seja coletiva. Criam uma moral nacional que entusiasma o homem, dá-lhe confiança no destino do mundo e desarma os observadores mais reticentes. Acreditamos, sem dúvida, que semelhante esforço não poderá prolongar-se por muito tempo nesse ritmo infernal. Esses jovens países aceitarão o desafio depois da retirada incondicional do antigo país colonial. O país encontra-se em mãos de uma nova equipe, mas há necessidade de recomeçar e de reformular tudo. O sistema colonial interessava-se, com efeito, por certas riquezas, por certos recursos, precisamente os que alimentavam as suas indústrias. Nenhum balanço sério se havia feito até então do solo e do subsolo. A jovem nação independente
vê-se obrigada a prosseguir os circuitos econômicos estabelecidos pelo regime colonial. Claro, pode exportar para outros países, para outras zonas monetárias, mas a base das suas exportações fundamentalmente não se modifica. O regime colonial cristalizou determinados circuitos e, portanto, a necessidade de os limitar, sob pena de sofrer uma catástrofe no caso de os manter. Havia que recomeçar tudo, talvez, mudar a natureza das exportações e não apenas o seu destino, sondar novamente o solo, os rios e talvez o sol. Mas, para o fazer, é necessário mais do que o investimento humano. Fazem falta capitais, técnicos, engenheiros, mecânicos, etc. Deve dizer-se, acreditamos que o esforço colossal a que os povos subdesenvolvidos são obrigados pelos seus dirigentes não dará os resultados previstos. Se as condições de trabalho não se modificam, hão de passar séculos para humanizar esse mundo animalizado pelas forças imperialistas. A verdade é que não devemos aceitar essas condições. Devemos recusar a situação a que querem condenar-nos os países ocidentais. O colonialismo e o imperialismo não saldarão as suas contas conosco quando retirarem dos nossos territórios as suas bandeiras e as suas forças policiais. Durante séculos, os capitalistas comportaram-se no mundo subdesenvolvido como verdadeiros criminosos de guerra. As deportações, os massacres, o trabalho forçado, a escravidão foram os principais meios utilizados pelo capitalismo para aumentar as suas reservas em ouro e em diamantes, as suas riquezas e para estabelecer o seu poder. Há pouco tempo, o nazismo transformou toda a Europa numa verdadeira colônia. As riquezas das diversas nações europeias exigiram reparações e ordenaram a restituição em dinheiro e em trabalho das riquezas que lhes haviam sido roubadas. Obras culturais, quadros, esculturas, vitrais foram devolvidos aos seus proprietários. Uma única frase se escutava na boca dos europeus em 1945: a Alemanha pagará. Por seu lado, a Denier, quando se iniciou o processo Eichmann, em nome do povo alemão, pediu perdão uma vez mais ao povo judeu. A Denier renovou o compromisso do seu país de pagar ao Estado de Israel as enormes somas que devem constituir a compensação pelos crimes nazistas. Dizemos igualmente que os estados imperialistas cometeriam um grave erro e uma injustiça inclassificável que se contentassem em retirar do nosso território as coortes militares, os serviços administrativos e de intendência, cuja função é descobrir riquezas, extraí-las e expedi-las para as metrópoles. A reparação moral da independência nacional não nos ilude, não nos satisfaz. A riqueza dos países imperialistas é também a nossa riqueza. No plano do universal, esta afirmação não significa absolutamente que nos sintamos afetados pelas criações da técnica ou das artes ocidentais. Muito concretamente, a Europa inchou-se de maneira desmesurada com o ouro e as matérias-primas dos países coloniais, América Latina, China, África. De todos esses continentes, perante os quais a Europa de hoje ergue a sua torre opulente, partem desde há séculos para essa mesma Europa os diamantes e o petróleo, a seda e o algodão, as madeiras e os produtos exóticos. A Europa é, literalmente, a criação do terceiro mundo. As riquezas que a abafam são as que foram roubadas aos povos subdesenvolvidos. Os portos da Holanda e Liverpool, os moles de Bordeaux e de Liverpool, especializados no comércio de negros, devem o seu renome aos milhões de escravos deportados. E quando escutamos um chefe de Estado europeu declarar, com a mão sobre o coração, que é necessário prestar auxílio aos infelizes povos subdesenvolvidos, não estremecemos de agradecimento. Pelo contrário, nós dizemos, é uma justa reparação que nos vai ser feita. Não aceitaremos que a ajuda aos países subdesenvolvidos seja um programa de irmãs de caridade.
Essa ajuda deve ser a consagração de uma dupla tomada de consciência. Tomada de consciência para os colonizados de que as potências capitalistas lhe devem e, para essas, de que efetivamente têm de pagar. Se por falta de inteligência, não falemos de ingratidão, os países capitalistas se negam a pagar, então a dialética implacável do seu próprio sistema se encarregaria de os asfixiar. As jovens nações, é um fato, atraem pouco os capitais privados. Múltiplas razões legitimam e explicam essa reserva do monopólio. Quando os capitais sabem, e são evidentemente os primeiros a sabê-lo, que o seu governo se dispõe a descolonizar, apressam-se a retirar da colônia a totalidade dos seus capitais. A evasão espetacular de capitais é um dos fenômenos mais constantes da descolonização. As companhias privadas, para investirem nos países independentes, exigem condições que a experiência considera inaceitáveis ou irrealizáveis, fiéis ao princípio da rentabilidade imediata, que suspendem quando atuam no ultramar. Os capitalistas mostram-se prudentes sobre qualquer investimento a longo prazo. São rebeldes e com frequência abertamente hostis aos programas de planificação das jovens equipes no poder. Em rigor, aceitariam gostosamente emprestar dinheiro aos jovens estados, mas com a condição de que esse dinheiro servisse para comprar produtos manufaturados, máquinas, isso é, se destinasse a manter ativas as fábricas da metrópole. Na verdade, a desconfiança dos grupos financeiros ocidentais explica-se pelo seu desejo de não correr qualquer risco. Exigem, além disso, uma estabilidade política e um clima social tranquilo, que é impossível obter se se tem em conta a situação lamentável da população global imediatamente depois da independência. Então, na procura dessa garantia, que não pode assegurar a ex-colônia, exige a manutenção de certas tropas ou a entrada do novo Estado em pactos econômicos ou militares. As companhias privadas fazem pressão sobre o seu próprio governo para que, pelo menos, as bases militares sejam instaladas nesses países com a missão de assegurar a proteção dos seus interesses. Em último caso, essas companhias exigem ao seu governo a garantia dos investimentos que decidem fazer nesta ou naquela região subdesenvolvida. Acontece que poucos países satisfazem as condições exigidas pelos trusts e pelos monopólios. Os capitais privados de mercados seguros continuam bloqueados na Europa e imobilizam-se. E imobilizam-se mais porque os capitalistas se negam a investir no seu próprio território. A rentabilidade, nesse caso, é, com efeito, irrisória e o controle fiscal desespera os mais audaciosos. A situação é catastrófica a longo prazo. Os capitais não circulam ou encontram consideravelmente diminuída a sua circulação. Os bancos suíços recusam os capitais, a Europa sufoca. Apesar das somas grandiosas que se empregam nos gastos militares, o capitalismo internacional encontra-se agonizante. Mas outro perigo o ameaça. Na medida em que o terceiro mundo está abandonado e condenado à regressão ou à estagnação, pelo egoísmo e pela imoralidade das nações ocidentais, os povos subdesenvolvidos decidiram evoluir como autarquia coletiva. As indústrias ocidentais ficarão rapidamente privadas dos seus mercados no ultramar. As máquinas amontoarão-se nos depósitos e, no mercado europeu, desenvolverá-se uma luta inexorável entre os grupos financeiros e os trusts. Encerramento de fábricas, devassidão ou desemprego conduzirão o proletariado europeu a desencadear uma luta aberta contra o regime capitalista. Os monopólios compreenderão, nessa altura, que o seu interesse bem entendido consiste em ajudar maciçamente e sem muitas condições os países subdesenvolvidos. Vemos, pois, que as novas nações do terceiro mundo não devem ser objeto de risco para os países capitalistas. Somos fortes por direito próprio e pela justiça das nossas posições. Pelo contrário, devemos afirmar e explicar aos países capitalistas que o problema fundamental da época contemporânea não é a guerra entre eles e o regime socialista.
É preciso pôr fim a essa guerra fria que não leva a parte nenhuma, deter os preparativos da destruição nuclear do mundo, intervir generosamente e ajudar por meios técnicos as regiões subdesenvolvidas. A sorte do mundo depende da resposta que se possa dar a esta questão. E que os regimes capitalistas não tratem de ligar aos regimes socialistas a sorte da Europa perante as multidões de cor esfomeadas. A proeza do cosmonauta Gagarin, ainda que desgoste o general de Gaulle, não é um triunfo que honre a Europa. Desde há algum tempo que os chefes de Estado dos regimes capitalistas, os homens de cultura, olham de forma ambivalente a União Soviética. Depois de haver coligado todas as suas forças para aniquilar o regime socialista, compreendem agora que devem contar com ele. Então, tornam-se amáveis, multiplicam as manobras de sedução e recordam a cada passo ao povo soviético que ele pertence à Europa. Tratando o terceiro mundo como se estes fossem uma maré que ameaçasse submergir toda a Europa, não se logrará dividir as forças progressistas que pretendem conduzir a humanidade para a felicidade. O terceiro mundo não deseja organizar uma imensa cruzada de fome contra toda a Europa. O que ele espera daqueles que o mantiveram durante séculos na escravidão é que o ajudem a reabilitar o homem e fazer triunfar o homem por toda a parte, de uma vez por todas. Mas é claro que não levamos a ingenuidade até o ponto de acreditarmos que isso será feito com a cooperação e a boa vontade dos governos europeus. Esse trabalho colossal que consiste em reintroduzir o homem no mundo, o homem total, há de ser feito com o auxílio decisivo das massas europeias, que, é necessário que elas o reconheçam, muitas vezes se congregaram a respeito dos problemas coloniais nas posições de nossos senhores comuns. Para isso, é imperioso, antes de mais nada, que as massas europeias resolvam despertar, sacudir o cérebro e cessar de tomar parte no jogo irresponsável da bela adormecida no bosque.